Bom dia, pessoal. Bem, olha só, nós vimos a propriedade fundamental da proporção na última aula. Eu quero que vocês observem aqui, lembrando, né, na propriedade fundamental dizia que a multiplicação dos extremos de uma proporção são iguais à multiplicação do produto dos meios. Né? Seguindo, então, essa ideia aqui, a gente vai ver o exemplo. Tá? As razões 1 para 2 e 3 para 6, elas formam uma proporção e é isso que a gente vai fazer aqui, usando então a propriedade fundamental da proporção. Aqui então nós temos 1 para 2 e 3 para 6, tá? A gente está supondo que isso é uma proporção e a gente vai comprovar que isso realmente é uma proporção. Vou pegar aqui. Então, lembrando, quem são os extremos? O 1 e o 6 são os extremos, e o 2 e o 3 são os meios, tá? Seguindo a propriedade, eu vou multiplicar 1 vezes o 6, que são os extremos, e 3 vezes o 2, que são os meios, e o resultado é o mesmo. 1 vezes 6 é 6, e 3 vezes 2 também é 6, tá? Seguindo a propriedade, a gente pode perceber que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Tá? E, então, nós dizemos que 1 para 2 e 3 para 6 formam uma proporção. Mas agora observem olhando por outro ângulo, vamos dizer assim. Tá? A mesma proporção, 1 para 2 e 3 para 6, tá? Lembrando, uma fração, ela é uma divisão. Então, se eu sei disso, eu posso dizer que 1 meio nada mais é que 1 dividido por 2. E vocês sabem que 1 dividido por 2 resulta em 0,5. Tá? Se eu fizer essa divisão aqui, 3 dividido por 6, eu também chego ao resultado 0,5. Tá? Eu não vou botar aqui a divisão, vocês podem até de forma prática colocar isso na calculadora e vocês vão chegar a esse resultado. Eu já mostrei isso várias vezes para vocês na aula. Né? Então, pensando que, novo, a fração é uma divisão onde o numerador está sendo dividido pelo denominador, né? A gente observa então 1 dividido por 2 é igual a 3 dividido por 6, porque 1 dividido por 2 resulta em 0,5 e 3 dividido por 6 também resulta em 0,5. Tá? Assim, a gente pode perceber que as duas razões possuem o mesmo valor, ou seja, a divisão, a fração 1 para 2, ou 1 meio, como a gente já lia antes, e a fração 3 sextos, que forma, então, esta proporção 1 para 2, assim como 3 para 6, ela é, de fato, uma proporção, porque as razões 1 para 2 e 3 para 6 têm o mesmo valor. Isso é importante a gente observar, porque na sequência a gente vai adotar esta forma aqui para garantir que exista uma proporção. Pode ser pela propriedade? Pode ser. Também dá certo. Mas essa é uma outra maneira que para alguns talvez seja mais fácil, tá? Agora, aqui então, falando em grandezas diretamente e inversamente proporcional. O que seria isso? A gente está dando seguimento ao conteúdo, a gente precisa ver essas grandezas. Para quê? Para a gente conseguir, então, interpretar quando a regra de 3, que é o conteúdo que a gente quer ver em seguida, tá? Então, aqui, primeira coisa que eu preciso falar com vocês. O que é uma grandeza? O que pode ser considerado uma grandeza? Então, a grandeza é aquilo que podemos medir ou contar. O comprimento de alguma coisa, a massa, o tempo, a superfície, a velocidade, a idade. Então, tudo que a gente puder medir
ou contar é considerado uma grandeza. E a gente aprendeu, né, as unidades de medida, elas são relacionadas a uma grandeza. Quando a gente aprendeu isso, tem a ver com essas grandezas que a gente vai trabalhar aqui. Então, dizemos que duas grandezas são diretamente proporcionais quando a razão entre seus valores correspondentes é sempre a mesma. Ou seja, quando o valor de duas razões são iguais. Que foi o que a gente fez no slide, no outro slide lá, mostrando que 1 para 2, que seria a fração 1/2, resulta no mesmo, tem o mesmo resultado que 3 para 6, né? Aqui tem uma outra observação importante. A gente pode pensar dessa forma, mas com certo cuidado, tá? Seria mais simples dizer que duas grandezas são diretamente proporcionais quando o aumento ou a redução, na medida de uma delas, causa também o aumento, né? Ou, se for a redução, na medida de outra, na mesma proporção. Mas isso aqui a gente tem que tomar uma atenção. No último slide eu explico por quê, tá? Vamos por partes. Olhem aqui o exemplo, então. Eu tenho aqui uma impressora que imprime 100 folhas em 5 minutos. Considerando que essa impressora vai continuar imprimindo de forma constante nessa mesma velocidade, tá? Sem variação, sem nenhum problema, né? Considerando que ela está imprimindo normalmente. Em 10 minutos, ela vai imprimir 200 folhas. 300 folhas em 15 minutos e 400 folhas em 20 minutos. E assim por diante, tá? Essa situação, a gente percebe que quando aumenta a quantidade de folhas impressas, também aumenta o tempo gasto, né? Isso é uma proporção. 100 folhas impressas a cada 5 minutos é uma razão e ela vai aumentando proporcionalmente. Conforme aumenta a quantidade de impressões, também aumenta o tempo. Colocando aqui, então, em razão, quantidade de folhas por tempo gasto, para tempo gasto, a gente tem 100 para 5, 200 para 10, 300 para 15 e 400 para 20, tá? Se a gente olhar com a ideia da propriedade fundamental da proporção, eu posso fazer 100 vezes 10 e 5 vezes 200 para ver a proporção, existe o mesmo resultado, então, ok, é uma proporção. Mas usando aquela última ideia que eu mostrei para vocês, aonde a razão ela é uma divisão, ou seja, 100 dividido por 5, porque isso a gente aprendeu lá no tempo das frações, né? Então, eu sei que 100 dividido por 5, eu sei que dá 20. E aí, eu vou fazer todas essas divisões aqui, ó. 200 dividido por 10, 300 dividido por 15, 400 dividido por 20. E o resultado sempre vai ser 20. Isso nos garante que existe também nos garante que existe uma proporção, tá? Então, podemos aplicar a propriedade fundamental? Sim, mas usando a ideia do valor da razão que está dentro dessa proporção, também nos leva à garantia de que existe uma proporção. Nesse caso, a gente viu que eu fiz a divisão de 100 por 5 e cheguei ao resultado 20. 200 dividido por 100, por 10, desculpa, dá 20. 300 dividido por 15 também dá 20, tá? Quando é neste formato aqui, aonde uma grandeza está diretamente proporcional à outra, ou seja, as duas estão aumentando ao mesmo tempo e existe essa igualdade nas razões, tá? Então, isso nos traz uma proporção diretamente, grandezas diretamente proporcionais. É isso que eu queria falar. Agora, observem quando não é diretamente proporcional. A gente diz que duas grandezas são inversamente proporcionais. Ó, inversamente é diferente de diretamente. Palavras
que têm significados diferentes, é importante a gente perceber essa diferença. Quando é que é inversamente proporcional? Quando a razão entre os valores da primeira grandeza e o inverso dos valores correspondentes da segunda grandeza é sempre a mesma. Lembrando, o que é o inverso de um número, gente? A gente aprendeu isso lá quando a gente falou em divisão de frações. A gente tem um número, a gente tem a divisão de duas frações, e para que a gente consiga fazer essa divisão, a gente precisa inverter a segunda fração. O que é inverter? O que é o inverso de um número, tá? A gente já vê aqui no exemplo, eu já mostro para vocês. Outra forma de perceber que duas grandezas são inversamente proporcionais é observando que o aumento da medida de uma traz a redução da outra. Elas são, uma vai aumentando e a outra vai reduzindo. Isso se torna inverso. Se é proporção mesmo, é o que a gente comprova com a propriedade fundamental ou aplicando, então, a ideia de valor de cada razão. Tá? Olhem aqui no exemplo dado de uma grandeza inversamente proporcional. Eu tenho um avião com velocidade de 100 km por hora, com velocidade de 100 km, que gasta 12 horas para percorrer determinada distância, dado percurso. Se a velocidade desse avião fosse 200 km, ele levaria 6 horas para percorrer a mesma distância. Se a velocidade dele aumentar de novo para 300 km por hora, ele levaria 4 horas. Se fosse 400 km, ele levaria 3 horas. Percebam que aumentando o percurso, diminui e, aumentando a velocidade, não é o percurso, é a velocidade, o tempo vai diminuir. Pensem num carro, né? Quando ele está a 10 por hora, ele demora um tempão para chegar em determinado lugar. Quando ele aumenta a velocidade, ele chega em menor tempo. Então, percebam que a velocidade aumentou, que a velocidade é uma grandeza, e o tempo diminuiu, que é uma outra grandeza, tá? Nessa situação, quando aumentamos a velocidade do avião, reduz o tempo gasto para percorrer determinada distância. Agora, observem aqui, aplicando a regra do outro slide. Essa regra aqui, ó. Quando a razão entre os valores da primeira grandeza e o inverso dos valores correspondentes da segunda grandeza é a mesma. Olha só, é o inverso, gente. Inverso dos valores da segunda grandeza. Então, olhem aqui o que eu vou fazer aqui, ó. Eu tenho a velocidade, que é quilômetros por hora, 100 km por hora, 200, 300 e 400, tá? E eu tenho o tempo gasto. Quais são os tempos gastos? 12 horas, 6 horas, 4 horas e 3 horas. Mas eu não vou usar exatamente estes valores, eu vou usar o inverso deles. Como assim? Eu vou inverter esses números. Antes era 12, eu vou usar, então, o inverso de 12, tá? 100, que era o meu tempo, a minha velocidade, 12 era o meu tempo, mas o inverso de 12 é 1/12, voltando para a ideia de frações, tá? Então, eu tenho uma razão de 100 para 1/12, certo? De novo, fazendo a inversão do valor da segunda razão. Eu tinha 200, que eram os quilômetros por hora, e a razão que seria 6, usando o inverso dela, é 1/6. Eu gostaria de chamar a atenção para vocês como é que faz essa divisão. Gente, isso aqui, ó, 100 é 100 dividido por 1/12, ou seja, 100 dividido por uma outra fração. Como é que a gente resolve isso? Vocês lembram? A gente vai ter que fazer o 100 multiplicando pelo inverso de 1/12, tá? Eu vou mostrar aqui por esse caminho, daqui a pouco eu falo uma outra coisa que vai ajudar vocês a entender, talvez, tá? Então, aqui, ó, seguindo o que está no problema,
100 km por hora, usando o inverso, então, do tempo, 200 de novo o inverso do tempo, 300 de novo o inverso do tempo e 400 de novo o inverso do tempo. Resolvendo isso, 100 dividido por 1/12, 200 dividido por 1/6, 300 dividido por 1/4 ou 400 dividido por 1/3, todas essas razões nos levam ao valor de 1.200, tá? Isso é uma situação de grandeza inversamente proporcional. Por que inverso? Porque a segunda razão foi invertida e a gente conseguiu chegar no mesmo valor. Podemos pensar de uma forma diferente? Sim. Primeiro, eu vou fazer como se fosse diretamente proporcional, tá? Diretamente proporcional seria 100 dividido por 12, 200 dividido por 6, 300 dividido por 4 e 400 dividido por 3. Isso não dá o mesmo resultado. Portanto, não é diretamente proporcional. Pronto. Agora, se eu pegar 100 vezes 12, chega a 1.200. 200 vezes 6 chega a 1.200. 300 vezes 4 chega a 1.200. 400 vezes 3 chega a 1.200. Qual é a operação inversa da divisão? É a multiplicação. Então, também poderíamos, ao invés de fazer toda essa coisa horrorosa aqui, ó, que vocês têm, eu sei que vocês têm uma certa restrição a divisões de frações, né? Poderíamos simplesmente fazer a multiplicação, mas é importante perceber que isso é um processo diferente de quando é diretamente proporcional. No diretamente proporcional, a gente divide uma grandeza pela outra. No inversamente proporcional, a gente pode usar a multiplicação para chegar ao mesmo resultado em todas as razões, tá? Ou, pensando em formato de razão mesmo, a primeira grandeza pela segunda grandeza invertida, que é 1/12. São vários caminhos. Eu sempre falo, a matemática tem vários caminhos, mas a gente precisa entender o porquê disso. A gente precisa entender que multiplicar 100 por 12 é o mesmo que dividir 100 por 1/12. Tá? Esse que é o raciocínio. É o inverso. Existe uma inversão aqui. Existe ou a inversão de operação ou a inversão dessa razão, né? Dessa grandeza da razão, aliás. Então, é importante perceber isso e enxergar isso, tá? E aqui, então, que eu pedi para vocês tomarem uma atençãozinha no último slide com relação a grandezas diretamente proporcionais, tá? Nem tudo que parece ser é, né? Então, olhem aqui, nós temos 3 quadrados com medidas dos seus lados. A gente sabe que todo quadrado tem todos os lados iguais, né? Se aqui mede 2, os outros lados também medem. Aqui mede 3, os outros lados também medem. Se aqui mede 5, os outros lados medem 5 também. A gente já aprendeu que a área de um quadrado é calculado pelo valor do lado ao quadrado, ou pensando na área de um retângulo, que não estaria longe disso, que na verdade também poderia ser considerado, né? 2 vezes 2 é a área, então, do quadrado. Olha a tabela que eu criei aqui, ó. A medida do lado do primeiro quadrado, do quadrado menor, é 2, e a área é 4. Porque 2 vezes 2 é 4, ou 2 ao quadrado é 4. A medida do quadrado 2, do segundo, né, do quadrado do meio, é 3. A medida do lado do quadrado é 3. Então, a área é 9. Porque 3 vezes 3 é 9. O outro quadrado que tem medida 5, a área dele, que tem lado de medida 5, desculpa, a área dele tem 25 centímetros quadrados, que é o que está aqui na tabela, tá? O que vocês precisam perceber aqui, ó?
conforme aumentou a medida do lado do quadrado, também aumentou a área do quadrado, mas, muita atenção aqui, se a gente verificar essa proporção, isso não, na verdade não existe proporção aqui, essa proporção não existe, ela não é proporcional. Olhem aqui comigo, ó. Primeiro, aumentou o lado, aumentou a área, mas se eu colocar essas razões, 2 para 4, 3 para 9 e 5 para 25, elas não têm o mesmo valor. 2 para 4 seria 2 dividido por 4, 3 dividido por 9 e 5 dividido por 25. Isso não leva ao mesmo valor, isso são valores completamente diferentes. 2 dividido por 4 é 0,5, 3 dividido por 9 é 0,333, né, uma dízima periódica, e 5 dividido por 25 é 0,2. Ou seja, a gente pode perceber que a medida do lado de um quadrado e a sua área não são grandezas proporcionais. Elas aumentam gradativamente, uma aumenta conforme a outra aumenta, mas não é proporcional, não existe proporção aqui. É importante perceber isso, tá? Então, por isso que eu pedi atenção no último slide. Era isso aqui que eu queria mostrar para vocês, tá? Eu espero que vocês tenham entendido a minha colocação. E sempre que eu quero descobrir, então, se existe uma proporção, eu vou usar as razões como referência e vou definir um segmento, né, uma regra. No caso, então, quando é diretamente proporcional, as razões têm os mesmos valores. Quando é inversamente proporcional, eu tenho que inverter a segunda grandeza, né? E daí também levaria ao mesmo valor, tá? A gente vai exercitar, vai falar um pouquinho mais sobre isso. Eu sei que é um pouquinho complexo, mas eu peço que vocês deem uma lida de novo no conteúdo. Às vezes uma segunda leitura já ajuda a entender um pouco mais, tá? Hoje era isso então, gente. Obrigada. Até a próxima.